Olá, seja bem-vindo para mais uma Pílula Jurídica do curso Fórum. Meu nome é Daniel Amorim Assunção Neves, sou professor de Direito Processual Civil aqui do Fórum. E nessa pílula eu queria conversar a respeito de como o legislador no novo CPC, ele se vale do desconto no pagamento dos honorários do advogado do demandante para convencer o demandado a cumprir a sua obrigação. Porque veja que interessante, sempre que a gente pensa em execução indireta, o que é uma execução indireta? A execução indireta é aquela execução pela qual o executado é pressionado psicologicamente para ser convencido a cumprir a obrigação. E aí, quando se pensa nessa pressão psicológica exercida no executado, a primeira ideia que se tem é aquela ameaça de piora. Então, quer dizer, como é que eu vou pressionar alguém a cumprir uma obrigação? Eu vou ameaçar piorar a situação atual dele. E é aí que vem as astreintes, é aí que vem a prisão civil, no caso da dívida de alimentos, que é a ideia da pressão pela ameaça. Ameaça de piora na situação do réu, do demandado. Mas há uma outra técnica possível com relação a esse exercício de pressão psicológica sobre o réu, sobre o demandado. O que eu posso fazer? Eu posso oferecer uma melhora na situação atual. Ou seja, ao invés de ameaçar piorar, eu ofereço melhorar a situação atual e aí tento, por meio desta oferta, fazer com que o réu, o demandado, cumpra, afinal, a sua obrigação. Uma das técnicas encontradas pelo legislador, e cá entre nós, nisso ele não foi tão originário, porque já era uma técnica adotada no Código de 73, é oferecer uma melhora ao demandado por meio de um desconto no pagamento que ele deverá fazer a título de honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora. Então nós temos aqui no novo CPC pelo menos 3 passagens que prevêem expressamente essa técnica de execução indireta. E a primeira delas, veja que curiosa, é a previsão do artigo 90, parágrafo 4º do novo CPC, que na verdade trata do processo de conhecimento. Então, apesar de adotar aqui uma técnica executiva, é na verdade uma técnica executiva num processo de conhecimento. Então, o que diz esse dispositivo? Ele diz o seguinte: se você for citado num processo de conhecimento e ao invés de contestar a demanda, ou seja, ao invés de se irresignar contra a pretensão do autor, você reconhecer juridicamente o pedido e imediatamente cumprir a obrigação exigida pelo autor, a obrigação que faz parte do objeto da demanda, você terá direito a um desconto de 50% do valor dos honorários a serem pagos. Então, se porventura você concorda com a pretensão do autor, mas não basta concordar, quer dizer, se você só reconhecer juridicamente o pedido, mas não cumprir voluntariamente a obrigação, aí você vai ser devedor dos honorários no valor inteiro. A conjugação, portanto, dessas duas atitudes do réu. Reconhece juridicamente o pedido e já no mesmo ato cumpre a obrigação. Aí você vai ter o direito a esse desconto de 50% do valor dos honorários. A outra previsão é encontrada agora sim no processo de execução. Processo de execução, um entendimento que não se aplica ao cumprimento de sentença, então é privativo do processo de execução, o artigo 827, parágrafo 1º. Então lá nesse artigo vem a previsão de que, sendo o executado citado, ele tem 3 dias para pagar. Se nesses 3 dias ele realizar o pagamento, ele vai ter também um desconto de 50% do valor dos honorários, que aqui a gente já sabe até quanto vai ser, né? Porque o juiz, ao despachar inicial do processo de execução, fixa os honorários em 10%, é a previsão legal. Então, se houver o pagamento nesse prazo de 3 dias, os honorários serão reduzidos a 5%, porque já se sabe a priori que o valor fixado é 10%. E a última passagem que eu queria trazer aqui a você é o artigo 701 caput do novo CPC. Agora vamos lá para a ação munitória. Há também na ação munitória uma previsão nesse sentido, no dispositivo já mencionado, artigo 701 no seu caput, que prevê o seguinte: você vai ser citado para cumprir a obrigação em 15 dias. O prazo lá é de 15 dias.
Se nesses 15 dias o réu ele cumpre a obrigação, ele vai ter uma fixação de honorários em 5%. Então, na verdade, sendo o mínimo previsto pela lei de 10%, nós teremos aí, no mínimo, um desconto de 50%. E eu digo no mínimo porque na ação monitória não há uma previsão expressa que exija o juiz fixar em 10%. Ele poderia, em tese, fixar de 10 a 20%. Então eu posso ser citado para cumprir uma obrigação na ação monitória com honorários já fixados em 20% do valor da causa. Não me parece nada razoável. No momento inicial dessa demanda, o mais lógico seria fixar no mínimo 10%. Mas percebam, se vier 10%, se vier 15%, se vier 20%, pouco importa. Porque aqui a técnica do legislador não foi reduzir pela metade, não foi dar um desconto de 50%. Não, foi uma prisão fixa. Se houver o cumprimento no prazo de 15 dias, eu vou fixar o pagamento dos honorários em 5%, independentemente, portanto, de quantos por cento do valor da causa tenha sido levado em conta pelo juiz ao despachar a inicial.